Oi, teste. Som 1, 2. Testando o som. 1, 2. Em breve estaremos iniciando a nossa live. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Irmãos cursilistas de colores, viva a vida. Estamos em fase final dos testes para apresentação, hoje diretamente aqui da Sala do GED, da nossa Diocese de Rondonópolis, da nossa live, né? Já estamos aqui com a presença da nossa palestrante da noite, Daniela. Seja bem-vinda, Daniela.
Boa noite, irmãos de colores. Viva a vida! Que alegria podermos estar aqui hoje. Estou com saudade de todos vocês. Quero mandar um abraço em nome do GED para todos os irmãos cursilistas aqui das nossas paróquias de Rondonópolis, também os irmãos cursilistas das cidades vizinhas, das cidades que fazem parte da diocese aqui, Rondonópolis, Guiratinga. Quero mandar um abraço especial também a um irmão nosso que foi coordenador do GED aqui da nossa diocese, o Eloy Guareschi, que mora lá no estado de Santa Catarina. Tenho certeza que ele, juntamente com a Eliane, estão nos assistindo. Muito obrigado a vocês que estão fazendo companhia para nós. Nós hoje estamos produzindo essa live diretamente aqui da sala do GED. Aqui é a nossa sala. É o cantinho que a coordenação do GED se reúne para traçar as diretrizes do nosso movimento. E essa sala do GED, ela fica aqui, lógico, na diocese, na nossa diocese, Rondonópolis, Guiratinga. Eu convido a todos agora, todos que estão nos assistindo, para que ficamos em pé. Você que está em casa também, fica em pé, para darmos início à nossa live de hoje, invocando o sinal da cruz, também invocando a presença do Espírito Santo, para que ele esteja conosco em todos os momentos, nos direcionando, nos iluminando, para que tenhamos força para superarmos esse momento difícil que todos nós estamos vivendo. Então, eu te convido também a nossa palestrante, a Daniela, já está conosco aqui. Boa noite, Daniela, seja bem-vinda. Boa noite, Lari, boa noite, pessoal que nos acompanha aí pela rede do Facebook. Muito obrigada. Obrigado a você pela disponibilidade de estar aqui conosco, Eu sei do esforço que você fez para estar aqui conosco hoje, E gratidão, em nome do Movimento de Cursílio. Muito obrigado. Eu agradeço também. É um prazer sempre estar aqui no Cursílio, no movimento que eu tenho muita admiração e muito carinho. Obrigado, Daniela. Como vocês estão vendo, nós estamos de máscara, Nós estamos respeitando as orientações, O distanciamento, nós temos aqui máscara, álcool em gel, os microfones foram higienizados, Quero agradecer também ao pessoal do apoio aí do operacional, o Tiago, que é o nosso cameraman, ao Antônio, e a presença também, temos aqui a presença hoje do Mário, vice-coordenador do GED. Obrigado, Mário, por estar aqui conosco. Então, convido a todos, vamos ficar de pé, para a gente iniciarmos a nossa live de hoje com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos desta sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, São Paulo Apóstolo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós teremos aqui hoje a nossa palestrante Daniela, que estará falando para nós sobre o momento em que a gente está passando, Como a gente tem se comportado para conseguirmos, passar esse momento de dificuldade, uma situação nova para todos nós. Então, ela estará aqui conosco hoje, passando algumas orientações, E também nós queremos dizer a você que está nos assistindo pelo Facebook, página do GED, que você pode formular a sua pergunta e nos mandar ou pelo chat do GED ou pelo WhatsApp,
no meu celular, 99991-1063, que no final, a Daniela estará respondendo as perguntas que forem formuladas. As dúvidas que vocês têm, vocês poderão estar nos passando e no final a gente vai estar tirando essas dúvidas. Não é isso, Daniela? Sim. Muito obrigado mais uma vez, Daniela. Seja bem-vinda. E agora é contigo. Então tá. Boa noite, pessoal. Como o Lari me apresentou, eu sou a Daniela Barea. Eu sou psicanalista e tenho um trabalho aqui em Rondonópolis, né, com atendimento também, além de adultos e adolescentes, também com casal. E falar um pouco sobre o Covid-19 nesse tempo, né, em que ninguém esperava por ele. Até fiz uma live no Instagram falando, né, o corona que nos destrona. Por quê? Porque acredito que nós, a população hoje, mundial, a gente vive uma vida muito frenética, né? Corremos atrás de tantas coisas. O tempo, que sempre foi o tempo, né, de 24 horas, hoje para nós é pouco. Se pudéssemos ter um tempo de 32 horas, tenho certeza que lotaríamos essas horas e ainda faltaria-nos horas, né? Então, dentro dessa freneticidade toda de correria, de querer ganhar dinheiro, de querer ganhar as coisas, de ter as coisas, de ter que dar conta de tantas coisas, vem uma coisa que nos para, né? Ou seja, que nos tira do trono que nós colocamos, né? A nossa fortaleza, o nosso controle, nosso poder, como se tivéssemos tudo isso. Eu acredito que o destronar é nos tirar dessa condição de que somos muito fortes. Porque nós temos tido uma coisa assim, né? Eu tenho lido ultimamente, né, nas pessoas que chegam ao consultório, né, nas pessoas que a gente atende, que a gente ouve, independente de ser só no consultório, que a gente parou para pensar em si, para pensar a vida. Ninguém tem mais esse tempo. Então, tem, lógico, os prós dessa Covid, né, desse vírus, que é a morte de tantos, mas de tudo a gente tem que tirar uma leitura, né? Tanto as ruins, também as boas. E olhando para um lado bom, né, eu vejo assim, que todo esse pânico, porque quando a gente pensa, não vou poder mais sair de casa, quando a gente vive uma privação tão grande como foi essa da Covid-19, como está sendo, principalmente assim que ela chegou, aqui em Rondonópolis, eu me lembro quando descobriram o seu primeiro caso, eu estava dentro do Amareto fazendo compras, quando eu vi o vídeo, né, do doutor Juliano falando, eu já catei as minhas crianças e falei, vamos embora, deixa tudo para trás, a gente fica meio que desesperada na hora, que você pensa assim, pode vir de onde for, né? Então, assim, eu lembro que a gente passou e teve um estouro na rua, a mulher falou, socorro, o corona! Como se o vírus estivesse explodindo ali perto dela. Então, assim, isso para realçar, para ilustrar um pouco o tamanho do medo que a gente tem numa situação dessa. Realmente há um pânico, houve um pânico, muitas pessoas realmente surtaram nesse momento. Mas depois, quando foi passando, né, os dias, o tempo do isolamento, dentro desse inteirinho da quarentena, teve essa questão da crise, né, da economia, com a versus saúde, que todo mundo só preocupando com a saúde, de repente as pessoas começaram a se preocupar com a economia, então virou meio que uma coisa política. E o que me preocupou nessa época foi uma terceira situação, que é o quê? Fazer com uma orientação para o povo, né? E a gente, o que nós vamos fazer com essa briga de titãs, né? Economia, saúde, tá. Mas acredito que até mesmo pelo despreparo dos governantes, ninguém esperava por isso. E isso, gente, nos mostrou que nós somos o quê? Finitos. Que nós não conseguimos controlar nada, nós não temos controle de nada, né? Nós não somos tão poderosos assim. Porque numa crise econômica real, né, como os países, né, ricos, o que eles estão tendo que fazer? O dinheiro deles está dando para comprar tudo que eles precisam, né? Então, assim, a gente percebe que isso não é sólido, que isso é líquido. Essas leituras dessa crise para nós, né, principalmente assim, percebo que quem tem uma maturidade maior, de conhecimento de si, ou seja, rasgando o verbo, quem faz terapia, né, quem faz análise, quem tem um conhecimento melhor do ser humano, encarou essa crise da maneira pela qual ela realmente é uma crise real, que está acontecendo, que é letal, que matou muita gente, né,
e que esbarra em mim conforme aquilo que eu trago na minha vida. Se eu estou com crise financeira, essa crise vai esbarrar em mim dentro da questão como que eu vou pagar minhas contas, como que eu vou, se eu perder meu emprego, né? Tem pessoas que, por exemplo, que são obsessivas com limpeza. Essa crise chegou como uma questão mesmo de higiene, e agora a pessoa ficou surtada porque queria limpar tudo, queria lavar tudo, queria... E, né, então, as pessoas foram se agravando conforme aquilo que elas viviam dentro delas mesmas. A pessoa que é muito do afeto, né, de estar junto, do toque, então essa crise chega como? Na privação de agora. Como que eu vou ver? Como que eu vou relacionar? Como que eu vou ter que lidar com a minha solidão? Então, cada um de nós, né, respingou a crise maior, gerou crises menores, que são as crises individuais, as crises, né, familiares de cada um de nós. E a gente percebe também, dentro de todo esse inteirinho da crise, uma grande massa, né, que nega. Como que nega? Não vou pegar. Né? Usam a frase do presidente, é só uma gripezinha, eu não vou pegar. E anda sem máscara, né? Não faz as asepsias certas, não faz aquilo que é orientado, né? Fazem festas. Eu moro num prédio, e embaixo desse prédio tem uma casa com piscina, churrasqueira, tem festa lá todos os dias, como se não tivesse nada acontecendo. Essa negação, na realidade, é um grande medo, que a gente tem medo de olhar para o medo, tem medo de assumir que realmente está acontecendo alguma coisa, então a gente usa esse processo que a gente chama de negação. Eu nego e continuo vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Até, como diz uma amiga minha que mora na Espanha, né, até a gente ver alguém da nossa família pegar e chegar a falecer de Covid-19, aí sim a gente vai ver que a coisa não é brincadeira. Então, não dá para negar. Né? Está acontecendo, é real, estamos dentro dela ainda. Né? Assim, percebo que um pouco ainda, algumas omissões. Né, solta um boletim aqui, 45, né, infectados, 100, não sei hoje quanto que está, que eu não avaliei. Mas aí solta outro boletim com outros números, então é tudo muito desconexo e a população, de repente, abre para tudo. Né, vamos abrir, mas vamos abrir, né, racionando o horário de funcionamento. Eu percebo que agora nós estamos num momento de uma certa assim, dispersão, né? E isso facilita a negação das pessoas. Vamos viver como se nada estivesse acontecendo. Vejo crianças na rua com os pais andando como se não tivesse perigo de contágio, sendo que o contágio hoje é comunitário. Vejo pessoas da área da saúde andando, né, às vezes eu passo de carro, vejo, não usam a máscara. Então, isso realmente, como ser humano hoje, como cidadã, isso me preocupa. E acredito que há uma necessidade de uma conscientização, porque se isso chegar realmente a aumentar, nós vamos ter muitos prejuízos aí, não só com a perda da vida, mas com várias outras perdas. E esse impacto disso tudo, gente, no emocional de uma pessoa não é fácil. Atender um enfermeiro de frente de batalha, né, atender um médico de frente de batalha, porque psicanalistas, psicólogos nessa hora, é aqueles que atendem, essas pessoas que estão à frente, né, que sofrem, que têm medo também, que são humanos, é que atende os enlutados, os que perderam um ente querido, às vezes fora, em São Paulo, quando a epidemia está maior, em Brasília, ou até mesmo no exterior. Então, a gente lida com esse impacto emocional e que também vem a nós. Né? Chega para mim, chega para o psicólogo, também são humanos. E a gente percebe, então, o nosso despreparo de desconhecimento, né, da nossa própria vida, de desconhecimento do sentido da nossa vida. Eu ainda assim acredito que dentro desse impacto, né, de todo... Porque esse impacto ele é causado pelo quê? Pelo medo, muitas das vezes. Né? A gente tem medo de morrer, a gente lida diretamente com a morte. Morre 500 pessoas um dia na Itália. Como que é chegar para... Né, até as crianças que estão na nossa casa acompanhando as notícias, percebem a nossa angústia, a nossa ansiedade, né, e também ficam ansiosas porque elas não têm mecanismo interno, muitas das vezes, para reagir a isso, mas não significa que elas não entendam. Então, todo esse medo também da questão econômica, pessoas que às vezes são bem assim, né, têm um poder aquisitivo financeiro muito legal, muito bom, mas aí também, né, tem medo se de repente perder. As pessoas que eu percebo assim, que vai meio que generalizando, né, quem é rico, quem é pobre, às vezes o pobre que está
ali na casinha paga dele, que tem a reservinha dele, está mais sossegado do que, às vezes, alguma pessoa que é muito rica e que está com dificuldade de pensar como que vai pagar altos níveis de contas se a economia realmente der uma baixa. Então, todo esse impacto, né, gera no emocional da gente muitos prejuízos, né? O medo do contágio, principalmente, porque muitas pessoas, por mais que negam, como eu falei, na realidade nega porque tem medo, né? Então, assim, esse choque da realidade, né, de uma realidade que aconteceu o quê? Há tantos anos atrás, né, na gripe espanhola, em outras epidemias que se passaram, a gente nunca imaginou que nós, a nossa geração, poderíamos escolher uma pandemia dessa. Então, todo esse choque em nós causa prejuízo emocional. Mas o que a gente pode tirar disso, que eu acho que é o mais importante nessa noite? Fazer leituras, né, que vão além do que nos é apresentado. No sentido de que a quarentena ou o isolamento, a gente perceber que nem tudo que a gente comprou durante esse ano, que nem todo o dinheiro que a gente gastou e que hoje para muitos fazem falta, né? Estamos todo mundo racionando, com certeza, não sabemos o que vai ser. A gente percebe o desperdício, né? A gente pode fazer essa leitura. A leitura de tantas coisas fúteis que nós compramos, que não valeu para nada. A leitura da falta do desconhecimento daquele que está do nosso lado. Quantos de nós não olhamos o nosso marido muito de perto, né? Quantas crises conjugais, eu tenho falado muito isso nesses últimos tempos, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, pelo número de pessoas que estão querendo se separar, porque teve esse contato com o real do outro, né? Nós vivemos uma vida de tanta ilusão, né? De tanto fake, de tanto ideal, que a gente esquece de olhar o nosso real. E essa crise nos obrigou a olhar para isso, a olhar para o seu marido, a olhar para a sua esposa, dentro da realidade dela, dentro da realidade dele, dos seus filhos, que às vezes estava tão carente de vocês, né? As nossas crianças, às vezes, tão ansiosas, as nossas crianças, às vezes, entristecidas, deprimidas, porque a gente corre tanto nessa vida frenética. Para o nosso casamento, que às vezes estava tão defasado, né? Tão distante. Quantas crises que vão gerando outras crises, que vão abrindo para outros questionamentos, que vão abrindo pontos, né? Que a gente tenta fechar, mas que quando a gente tem que parar, a gente é obrigada a olhar. Mas isso é positivo, porque de todo o caos é que nasce o cosmos, né? Então, o caos na nossa vida, a crise na nossa vida, ela é muito importante, porque ela nos faz crescer e faz a gente olhar uma força que até então a gente desconhecia ter. Eu acredito muito no poder de transcender do ser humano. Nós somos capazes de tirar leite de pedra, né, como dizem lá em Minas. Quando a gente quer, olha só, quantos movimentos para a vacina acontecer. Até a faculdade da cidade onde eu sou, né, a UFO da Federal de Uberlândia, tem feito testes do Covid-19 para ser feito pela saliva. O ministro da Saúde foi lá para conferir e ver a veracidade desse teste. Então, assim, quantas pessoas trabalhando tão rápido? Gente, coisas que as pessoas conseguiram em anos-luz de pesquisas. Olha o quanto a coisa está rápida. Por quê? Porque nós temos esse poder de reinventar, de ressignificar. Então, eu acredito muito nessa força do ser humano, de sermos solidários. Quanta solidariedade escolhida durante essa crise. Quantos de nós, eu tenho certeza, que não parou e pensou no vizinho que é idoso, no vizinho que é adoecido, no vizinho que tem, né, que está dentro do grupo de risco. Quanta solidariedade a gente viu dentro da própria televisão, né, das redes sociais, quantas pessoas fazendo tantas coisas bonitas. Então, isso é perceber o quanto o ser humano ainda tem, né, tantas coisas para serem vividas e olhadas, a não ser a corrida frenética para ser feliz. Eu costumo falar que a gente busca a felicidade dentro de coisas muito materiais, né? Uma aquisição de um bem, uma aquisição de um automóvel, uma aquisição de uma viagem, né? Agora, olha só, né? A grande Paris, né? A grande cidade lá, das grandes cidades da Europa em si, Milão. O que é Milão hoje, gente? Né? Milão, que é o ápice da moda, se resume o quê? Em fila de pão.
Isso, das pessoas saírem para ir para a fila comprar o pão. Literalmente, quem é você na fila do pão? É assim hoje a cidade, né? O país em si da Europa, os países europeus. Então, assim, para a gente poder ver que a referência, né, de poder, de grandeza, de riqueza, hoje se perde, né? E hoje a gente consegue ver de outra forma. A riqueza, às vezes, dentro da nossa casa, que nós esquecemos. Que são, às vezes, os nossos filhos, né? O nosso marido, nossa esposa, nossa mãe, que a gente hoje não está podendo encontrar, porque não está podendo ter contato, né, assim, com os idosos. Quantas leituras de você que é solteira e é sozinho, com você mesma? Porque eu acredito que há um grande chamado a um conhecimento de si, né? A máxima socrática, conheça-te a ti mesmo. Se nós tivéssemos essa noção de quem nós somos, quem eu vejo que tem essa noção, porque passou por algum processo, né, com um psicólogo, com um psicanalista, são pessoas que estão dando conta do real dessa crise, né? Agora, as pessoas que estavam perdidas aí, correndo atrás do ter e nunca nem pararam para pensar no ser, é as que estão mais sofrendo. E, às vezes, é a hora desse retorno. Né? Como dizia, não salvo engano, se é Leonardo da Vinci, que fala que as coisas mais simples são as mais extraordinárias. Mas só os sábios conseguem vê-las. Quantos de nós podemos deitar no colo, no ombro do nosso marido, da nossa esposa, nesse tempo de quarentena? Quantos de nós nos pegamos fazendo arte com os nossos filhos, pintando alguma coisa, lendo história, vendo filme juntos, comendo pipoca? Coisas que nem as férias não puderam proporcionar isso para a gente. Então, assim, quantos casais que também não puderam se reatar, conversarem, se comunicarem, se amarem, se tocarem, tomarem banho juntos, dormirem com as crianças juntos no quarto para racionar, né, às vezes a energia, mas também para intocarem e se tocarem. Então, assim, eu gosto muito de exercer na minha vida a gratidão. A gente, às vezes, se eu chego com um copo de água, né, para você, e esse copo está pela metade, você pode falar, nossa, mas ela me deu um copo só com a metade da água. Outra pessoa pode falar, nossa, ainda bem que tem pelo menos a metade da água. Então, o que a gente olha? A falta ou o que nós temos? Aonde você focar é onde você vai crescer. Se você foca na falta, nós vamos, então, sentir, né, muito mais dolorido. Se a gente foca naquilo que a gente tem, a gente pode se tornar mais agradecido. E, nesse momento, nós precisaremos muito disso. De focar no que nós temos, mesmo que esteja em crise. Estando em crise, melhor ainda, porque quando chega no fundo do poço, não tem como mais descer, agora é subir. Ou seja, está em crise no casamento? É procurar ajuda, é procurar se comunicarem, é procurar aprender a se ouvir. Eu falo que, se os casais soubessem se comunicar, se os pais soubessem se comunicar bem, os psicólogos não teriam tanto trabalho assim mais, e muito menos os que atendem casal. Porque a maior parte dos problemas seriam resolvidos aí. Né? O problema é que a gente fala chiclete, o outro entende charrete, e cada um briga por causa da sua realidade. Ninguém quer ceder um pouquinho. Né? Tipo assim, o que você falou? É charrete? Não, é chiclete. Ah, então mudou o entendimento da coisa. Né? Então, eu acredito que é mais ou menos por aí. Tem alguma pergunta, pessoal? Alguém está comentando? Hã? Ainda não? Então, eu abro para vocês. Quem quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, vamos deixar aqui meio que uma roda de conversa. Se o Lari também quiser falar alguma coisa. Bem, Daniela, eu quero aqui dar um testemunho. Sim. Do meu viver nessa situação. Por mais que profissionalmente eu desenvolvo meu trabalho na minha própria residência, no meu escritório, na minha própria casa, então praticamente estou o dia todo com a minha esposa e com o meu filho. Mas nesse período digamos assim, de isolamento, né, social, para mim está servindo bastante no descobrimento pessoal meu
em relação à minha conduta, eu tenho percebido que eu tenho me acalmado em algumas situações, né? Em relação às reações que eu tinha, né, antes, mediante a tal situação, hoje eu consigo lidar melhor com isso. Eu comecei a entender um pouco melhor. Eu comecei a perceber que no corre-corre do dia a dia nosso, né, do nosso trabalho, que a gente não presta atenção nas manifestações que Deus faz para conosco, né? A gente, no dia a dia, no corre-corre, a gente não tem mais tempo para parar e escutar o canto do pássaro, né? E hoje, com o tempo, né, que Deus nos dá para que a gente preste atenção nas coisas belas que existem, eu aprendi que nós, como seres humanos, e avalizo o que você acabou de falar, né, que diante de tal situação nós somos totalmente frágeis, né? E que não tenho dúvida nenhuma de que a situação que a gente vive hoje é um sinal. É um sinal de Deus para que nós, seres humanos, principalmente, nos conheçamos melhores, né? E respeitamos um pouco mais um ao outro. Aprendamos a valorizar as coisas que antes a gente não dava valor. Como num aperto de mão hoje, quanta vontade que as pessoas têm de apertar a mão, de dar um abraço, né, nas pessoas queridas e amigas, e devido, né, a essa situação, a gente está impossibilitado. Então, essa situação faz com que valorize, né, a gente aprenda a valorizar esses pequenos gestos, de poder estar entre amigos, né, de poder estar convivendo com pessoas que a gente gosta e que somos limitados hoje. Então, na minha opinião, é um verdadeiro aprendizado toda essa situação que a gente está vivendo. Mas tenho fé que o Criador de tudo, né, nosso Deus misericordioso, vai nos tirar disso. Tudo isso vai passar. E ficará como lembrança, ficará como lição de vida para todos. Que aprendam algo com essa situação. Que buscar aprender algo com essa situação. Porque tem pessoas que, como você falou antes, são autossuficientes que parece que com elas não vai acontecer, né? Não dão bola, não seguem as orientações e que eles estão imunes. Então, eu quero, assim, dizer aos irmãos cursilistas, né, que a saudade, né, dos nossos encontros nas escolas de formação, principalmente que acontece nas segundas-feiras, é muito grande a saudade de estar com todos, né, de poder cumprimentar, de poder abraçar a cada irmão, mas tenhamos calma. Como isso, eu acho que vai passar, não tenho certeza que vai passar, em breve a gente vai poder estar fazendo isso, e talvez com um sentimento diferente, né? Poder estar lá, de se encontrar com todos, de olhar no olho, de cumprimentar, de dar um aperto de mão, e o sentido do aperto de mão com certeza será outro. Totalmente. Então eu quero sim dizer a todos os irmãos cursilistas que eu tenho esperança que no mês de maio a gente vai estar já começando a se encontrar de volta nas escolas de formação. Lógico, respeitando as restrições, né, que ainda deverão ocorrer, mas no mês de maio a gente vai estar podendo, pelo menos, né, se não poder se cumprimentar com um aperto de mão, um abraço, mas pelo menos olhar no olho e cumprimentá-los, né? Então, no mês de maio, no cotovelo, né, vamos encostando o cotovelo, e nós deveremos estar voltando às nossas escolas. Logicamente que, como movimento da igreja, obedecemos às diretrizes da igreja, do nosso bispo, né? Então, mas a gente acha que no mês de maio, sim, vamos estar nos encontrando de novo nas escolas de formação. Enquanto isso, né, enquanto não chega o dia, vamos nos comunicando, né, pelas redes, pelos meios, pelas mídias, né, que é uma maneira que hoje também facilita muito a comunicação. Então, eu quis dar esse testemunho
porque esse momento, para mim, né, me ensinou e está me ensinando muito. Que bonito, né, Lari? Que bom que cada um faz as suas leituras. Eu acho isso muito importante, né? Cada um de nós fazer as suas próprias leituras dentro de tudo isso que tem acontecido, né? Porque, assim, parece que vai virando uma coisa automática. Hoje morreu 500. Ontem morreu 400, hoje morreu 500, amanhã vai morrer 600. Aí parece que vai ficando meio que frio, né? Meio que inerte a tudo isso. E não é assim, né? São famílias, são vidas. E a gente hoje poder estar com os nossos, né? Porque o caso de morte aqui na cidade de Rondonópolis foi só um até agora, e tomara que continue só assim, que não aumente, né? Mas, assim, precisou faltar para que nós pudéssemos valorizar algo que era tão assim, para alguns banal. Tudo bem? Tudo bem, né? Eu tenho certeza que hoje, ao pegar na mão de alguém, nós vamos lembrar do choque, do medo primeiro, será que está contaminado ou não, né? Mas depois, quando a gente confirmar ali, lembrar que já passou, que porque vai passar, né? Como tudo passa, vai passar também. E nós podemos abraçar, podemos sentir. Eu tenho certeza que o abraço vai ter outro gosto, que o beijo vai ter outro gosto, né? Que o aperto de mão e o estar junto também, com certeza, vai ter outro sentido, um sentido muito mais profundo e muito mais, né, assim, significante para nós. Tem alguma? O Mário anotou aqui a pergunta. Vamos fazer a pergunta para a Daniela, né? Estamos descobrindo as maravilhas de Deus na simplicidade de cada momento. Falta de participar das celebrações, das missas, né? Então, é lógico, nós, né, como cristãos, católicos e cursilistas, realmente nós estamos sentindo também essa questão da necessidade de estarmos lá, né? Mas é interessante que, primeiro, né, estamos descobrindo aqui as maravilhas de Deus, a simplicidade de cada momento. Gente, quando eu mudei para cá, né, eu passei por uma situação de muita dificuldade, porque eu vim de um país, perdão, eu vim de uma cidade friinha, né? Cheguei aqui nesse calorão e eu não tinha ar condicionado, porque lá não tinha necessidade de ter ar. E aqui eu não consegui ninguém para trabalhar para mim, então uma pessoa que trabalhava no Tribunal de Justiça, que tinha ajudante, que não fazia nada, cheguei aqui, eu tive que passar, lavar, né, limpar, cozinhar. E nesse tempo, foi um tempo que Deus me ensinou muito. Encontrar com Deus nas coisas simples e no ordinário. Porque nós queremos encontrar Deus no extraordinário. Nós queremos o Jesus que caminha nas águas, nós queremos o Jesus que transforma a água em vinho, nós queremos Jesus que cura o paralítico. Mas nós, muitas das vezes, não queremos ver o Jesus nas coisas ordinárias, nas coisas mais simples, que é no toque de mão, no olhar, né? O não participar de uma fofoca, né? Parar a fofoca ali na gente, em coisas ordinárias, aonde a graça de Deus também age. Esse momento do isolamento é um momento de coisas ordinárias, né? De voltar para a nossa casa, de fazer coisas, né? De fazer aquele bolinho que há muito tempo a gente não faz, só compra pronto. Coisas assim. E, com certeza, a pessoa que colocou isso, com certeza está descobrindo maravilha, sim, porque a simplicidade diz isso, né? Falta de participar das celebrações da missa. É aí, gente, que a nossa fé é treinada, né? Porque o rito, ele é pedagógico, né? Lógico que a Eucaristia, ali é verdadeiramente o corpo de Cristo. Mas a gente que tem essa oportunidade de comungar todos os dias, todos os domingos, como que é agora, né? Comungar o Cristo sem estar recebendo, somente com a fé, né? Agora é a hora da fé sólida que São Paulo fala. Ah, tá, estou sentindo falta da Sexta-feira da Paixão, dos ritos da Sexta-feira da Paixão, né, da adoração à cruz, a minha mãe falou, né, para mim. Falei, pois é, mãe, às vezes agora é uma hora da gente realmente poder ver o Cristo, né, morto dentro das pessoas que estão, das casas que estão sofrendo, né, dentro dessa pandemia. Trazer isso para a realidade, não só para o ritual. Ninguém quer a Sexta-feira da Paixão, né? Todo mundo quer ir lá no rito, por quê? Porque lá pelo menos a gente vai lembrando, vai vivendo, mas viver ela na sua essência,
que é viver a dor, que é descer a mansão dos mortos, que é as nossas próprias mansões aqui internas. Ninguém quer, porque dói. Mas todo mundo quer o domingo da Páscoa, todo mundo quer só ressuscitar, mas ninguém ressuscita sem antes morrer. Né? Morrer uma morte hoje para nós mesmos, para essa vida velha, né? Para essa vida cheia de só correria, de só buscar coisas, né, que nos dê prazer. Não, peraí, tem que fazer a leitura também das coisas que não são tão prazerosas, porque ela também quer nos ensinar. A vida não é só prazer o tempo todo, né? Desprazer também, o desprazer também, como o caos que estamos vivendo, vai nos ensinar muito, né? Então, aí acho que agora é a hora da gente exercitar realmente a nossa fé, não só no rito, mas principalmente dentro de nós, né, conosco mesmo. Mas eu tenho, principalmente para os idosos, essa falta é muito grande e eles com certeza sofrem muito, né? Eu acho que essa pergunta, né, ela faz com que a gente também faça uma reflexão, né? Sim. Porque acho que aqui todos, né? Nós tivemos oportunidade, sim, de irmos, né, participar da Santa Missa, e algumas vezes, ou muitas vezes, não fomos por motivos fúteis. Né? E hoje a gente sente a falta de estar lá. A falta que nos faz valorizar, né? Da presença. Assim como eu vejo também uma grande dificuldade dos padres em celebrar a missa sem a presença dos irmãos, né, dos fiéis. Sim. É uma dificuldade muito grande. Né? Eu tive a oportunidade de participar lá da equipe litúrgica numa celebração do sábado de Aleluia, da Vigília Pascal. Né? O Tiago participou também como... Né? Então, assim, a dificuldade, você se sente estranho, você se sente perdido. Né? E imagina os padres, né? Fazer uma celebração da Santa Missa sem a presença dos fiéis. Né? Então, e entrar também dentro de uma concepção de unidade com os irmãos missionários que estão em terras longínquas, que não têm o rito, que não têm a missa, que não têm essa celebração, que não têm Jesus Eucarístico. Tem que viver a fé sem ter que poder comungar da sua própria fé. Né? A gente entra em unidade com essas pessoas também. Enquanto as pessoas estão em países que não podem pregar o Evangelho. Então, a gente faz também viajar um pouco mais longe, né? E se unir a esse povo. Com certeza, né? E as missas que eu assisti, né, através da live lá da Santa Teresinha, né? Então, assim, você participa, né? Mesmo à distância, mas você participa e você faz, né, acompanha os ritos todos das celebrações. Gente, como você aprende a valorizar a você poder estar lá no templo? Sim. Não é? Por mais que você faça, né, acompanhe os ritos, participe dos ritos fora, não é diferente, né? Mas aqui chegou mais uma pergunta, Daniela, mais uma pergunta. A pessoa que mandou, eu não sei quem é, mas Andréia, né? Andréia. Conhece a Andréia? Ah, minha amiga. A Andréia mandou Sou amiga dela. É bem interessante a pergunta da Andréia. A Andréia pede o seguinte: em que momento dessa crise a pessoa precisa procurar ajuda de um profissional como psicanalista? Tem alguns sinais que indicam o momento? Olha, todo mundo que tem uma dor psíquica, né? Nós, eu respondo como psicanalista, a gente trata de pessoas que têm uma dor, um sofrimento psíquico. Então, tudo aquilo que gera dentro de um sofrimento, de angústia, né? A gente não gosta de sentir angústia, a gente sempre toma um Rivotril, né? Tem Rivotril, por que eu vou sentir angústia? Só que a angústia tem algo a nos falar. Quando a dor aperta, né, antes que eu falo, gente, não deixe para procurar um tratamento psicanalítico, psicológico, quando estiver na depressão, quando estiver com algum transtorno, nós precisamos aprender a cuidar do nosso emocional. Nós vivemos um descuido emocional muito grande. E a gente esquece que a saúde mental é o que gere a maioria das coisas. Se nós não estamos bem mentalmente, nosso intestino não vai bem, nosso sistema gastrointestinal não vai bem, nossa pele não vai bem. Então, assim, tudo está relacionado à nossa mente. Quando temos que procurar? Quando começamos a sentir angustiado. Vamos entender o que essa angústia está falando. A angústia diz de um buraco, de um vazio. E esse vazio precisa ser olhado, ele é salutar. Porque nós não somos
cheios. Nós queremos ser sempre cheios, mas nós somos seres faltantes. E precisamos aprender a lidar com essa falta. Dentro de um tratamento analítico, nós não vamos lá para achar respostas, né? Nós vamos lá para nos encontrar. Porque a gente trabalha cada um dentro da sua singularidade. O nosso problema é esse. Nós vivemos muito junto e misturado, e quando a gente precisa olhar para nós e saber quem somos, nós não damos conta. Nós avaliamos muito bem o outro. O outro, se eu falar, fala 10 defeitos do seu marido. Você vai falar 10, agora fala seu. Vai ter um pouco de dificuldade, né? Então, assim, quando procurar tratamento? Quando eu perceber que eu estou distante de mim. Quando eu não tiver mais sentido de vida. Quando eu estiver em crise de identidade. Quando eu começar a sentir uma tristeza que perdura. Não que eu vá para melhorar, tirar a tristeza e largar de ser depressivo. Não, isso é um processo. Conhecimento de si é um processo. Mas procurar antes que isso somatize no seu corpo, né? Hoje diz que a depressão é o que mais incapacita as pessoas durante esse ano de 2020. É a doença que mais vai incapacitar. Já está começando a sentir indícios, procura um tratamento. Para quê? Para depois não ter que entrar com remédios, né, que são muitas das vezes tão pesados, que têm efeitos colaterais pesados, sendo que, às vezes, com algum tratamento psicológico ou psicanalítico, você já pode alcançar uma grande melhora, né? Tomara que tenha respondido, Deia. Obrigado, Andréia, pela pergunta. Foi bem esclarecedora a sua resposta, que bom. Com certeza. Agora, o grande Eloy, obrigado aí pela sua participação, Eloy. Eloy mandou um comentário, né? O Eloy reside lá na cidade de Bombinhas, Santa Catarina. Um grande famosa, abraço, né? Eloy. Bombinhas Liliane, é famoso. Saudade de vocês. Meu padrinho de cursilho. Eles bom. são meus padrinhos de cursilho. Um grande bom. abraço. Ele fala o seguinte aqui. Aprendemos no cursilho que o silêncio é importante. Esse parar da quarentena, com certeza Deus quis mostrar o verso das realidades. Então, o Eloy, aqui, pelo que eu vi, pelo comentário dele, ele comunga assim, numa linha de raciocínio bem semelhante a que eu testemunhei antes, né? Uhum. Que tem uma manifestação, com certeza, né, de Deus, e Deus quis que nós parássemos. Né? E bonito que ele falou, né? Porque ele fala, é importante esse parar da quarentena, que com certeza Deus quis mostrar o verso das realidades, né? Então, assim, o real. Porque o que nos atrapalha muito? O ideal. Nós buscamos tanto o ideal que nós esquecemos de olhar o que temos de real. E a graça está em olhar o que temos de real. O nosso filho real é aquele ali que você tem, não é o ideal. Né? O seu marido real, não é o marido ideal ou a esposa ideal, é aquela ali que você tem. Então, fazer essas leituras da realidade é extremamente importante, porque é essa realidade que nós temos para viver, nós temos outras. E ela só vai mudar se eu as encarar primeiro, assumi-las, para depois, então, falar, não, peraí, essa realidade não está legal para mim, então vou fazer o quê? Vou assumir, vou encarar e tentar melhorar, né? Mas sempre dentro dessa parada, desse silêncio. Gente, o silêncio é fecundo. Eloy, você é Eloy, né? Eloy. Você foi muito sábio, porque o silêncio é fecundo. Dentro do próprio processo analítico, né? Tem hora que o paciente fala alguma coisa, a gente silencia. E o paciente fica assim, né, pensa, será que ela não vai falar nada? E a gente continua daquele silêncio, para ele entender que aquele silêncio é fecundo, aquele silêncio é para ele entender aquilo que ele falou. Nem tudo precisa ser falado, né? O silêncio, ele fala. O silêncio fala muito, né? Eu também vejo, Daniela, que esse momento que a gente está vivendo, Deus está nos mostrando, né, a nós, seres humanos, frágeis, né, pequenos e pecadores, para que a gente comece, né, a dar mais importância na questão do cuidado, da inversão de valores. Né? Onde eu ter, quer superar o ser. Então, a gente tem que... É o momento da gente olhar para isso, né? Olhar para isso e talvez, né, aproveitar esse momento para diminuir ou aniquilar as nossas ilusões, né? Na busca da felicidade
digamos assim, momentânea ou passageira? Sim, sim. Olha, eu costumo falar assim, é bom ter, né? Não vamos ser hipócritas. É muito bom ter. Não podemos ser possuídos por aquilo que a gente tem, né? Tem gente que tem um carro, mas não deixa ninguém andar, né? Tem um carro, mas não pode sujar, né? Tem uma casa com piscina, mas não pode mergulhar. Não se dá. Eu conheço pessoas que têm piscina em casa e que nunca entrou na piscina. Então, assim, a gente às vezes é possuído pelas coisas que a gente tem, mas não sabe usufruir de uma forma que é assim. O que a gente baseia? O extremo. Tudo que é excesso é prejudicial. Se eu tenho excesso de zelo, então eu estou possuindo aquilo. Eu não posso sair com uma camiseta que não seja uma camiseta de marca. Né? Então eu estou possuído. Eu não posso pegar um carro que seja um pouco inferior a que a minha família tem. Eu tenho que sempre ter um carro melhor que o dos meus irmãos, melhor que o dos meus cunhados. Estou possuído. E isso, gente, isso gera um desgaste emocional, isso gera uma angústia, uma ansiedade muito grande. Uma competição, né? Total, mas por que a competição? Porque a gente vê a falta, a gente não consegue ver o que a gente tem, né? E não valoriza, né? E não valoriza. Porque não existe dar espaço para ser feliz, gente, me desculpa, né? Não dá para falar, ó, faça isso, isso. A felicidade não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Eu escolho ser feliz. Esses dias eu acordei de madrugada e os meninos estão dormindo no meu quarto, porque eles ficaram um pouco assustados com tudo isso, né? Agora estão voltando devagar, cada um para o seu quarto. Vem para cá, vamos dormir todo mundo juntinho. Eu acordei, vi minha filha, vi meu filho, vi meu marido. Eu falei, gente, eu tive 3 diagnósticos de esterilidade, 3. Eu tenho 2 filhos. Eu não parei nisso, né? E a hora que eu vi os meus filhos ali dormindo comigo e meu marido, eu chorei, eu emocionei, falei, tem maior presente do que isso, né? Poder ter estado mais tempo com eles durante essa quarentena, poder ter feito labirinto para o nosso hamster poder brincar, ter feito plataforma de casa com prédio para eles poderem brincar, ter pintado um ao outro, né? Minha neném desenhou na parede inteira lá de casa, mas está valendo também. São coisas que a gente olha e fala, né? Não tem dinheiro que paga, não tem dinheiro que compra uma situação dessa, né? Então, assim, é saber equilibrar as coisas. Eu acredito no equilíbrio dessa situação. Bacana. E eu quero aqui também fazer um breve comentário sobre uma fala do Padre Eri, do nosso Padre Eri, né? E também, acho que a maioria de vocês já ouviram. Essa situação, né, que a gente está vivendo, ela fez com que muitas igrejas, né, ou todas as igrejas fossem fechadas para as celebrações. Mas, em contrapartida, fluíram quantas igrejas domésticas? Então, o que você falou, de você poder estar vivendo mais perto dos seus, valorizando o que antes você não dava o devido valor. Sim. Digamos assim, é uma experiência que, com certeza, nós que estamos vivendo, vamos nos lembrar futuramente com muita alegria. Mesmo com a tragédia, né, das mortes que estão acontecendo, mas de um aprendizado enorme, né? Ímpar. Então, que essa situação, né, que esse momento de medo, de angústia, né, de busca de respostas, que seja para nós, né, um momento de grande reflexão, realmente. Isso. E também de entender que não tem resposta para tudo, né? Acredito que as respostas para isso estão sendo construídas. Não tem um salvador da pátria que vai salvar a pátria nesse momento. Estão todos construindo alguma coisa. Quem sabe, constrói junto com aquilo que sabe. Quem não sabe, né, constrói com aquilo que tem, com as suas orações, com as suas intercessões, né, com as suas doações. É bonito ver quantas famílias se reunindo para rezar também, né, durante esse tempo. Quantas coisas bonitas a gente pode, quem fez, quem não fez, pode começar a fazer. E eu acredito que esperar, né, para aqueles que têm a fé, esperar na graça e misericórdia de Deus durante esse tempo, né? Para aqueles que não têm fé, esperar a construção, porque nós não temos nada pronto, não temos nada ainda. Está sendo construído, e para isso demanda tempo, e para isso a gente tem que ter paz e paciência para esperar.
vivendo um dia de cada vez, sabendo que para cada dia, né, tem a sua graça. Vamos viver o dia de hoje. Hoje estamos vivos, estamos aqui, se tem um trabalho, se dá para ir para trabalhar, se não dá, se dá para ficar em casa, fique, né? Amanhã é um novo dia, né, que tem a sua nova graça, e assim viver gradativamente, né, esse processo. E eu tenho certeza que isso vai nos adestrar e nos ensinar a, quando tudo isso passar, continuarmos nesse ritmo. Hoje em dia a gente percebeu que o dinheiro, que a gente tanto corre atrás dele, não pode comprar saúde, né? Não pode comprar milhões de respiradores, porque não tem para fabricar. Então, assim, essas leituras vão nos mostrando coisas que a gente vai percebendo que são falíveis, né? Somos falíveis. Somos impotentes perante essa grandeza de crise, né? Mas somos potentes também para pensar, para agir, para ajudar, né? Para rezar, para fazer o que pode. Tá, né? Eu atendi, quantas pessoas eu atendi, ouvi, sendo psicanalista, pessoas que não me pagaram, não tiveram condições, então, mas ouvi, é o que eu posso fazer, eu sei, meu trabalho é esse, é ouvir, né? A senhora que entrega as marmitas, quantas marmitas ela entregou e também entregou para os mendigos da rua? Quantos álcools em gel foram distribuídos para moradores de rua? Então, cada um fazendo aquilo que sabe fazer e que aquilo que está no alcance, a gente faz aquela corrente do bem, né? E essa solidariedade também é cura. Eu acredito. Amém, com certeza. E aqui, pegando mais um gancho também do Padre Eri, ele fez um comentário que daqui uns dias tudo vai voltar à normalidade. E ele fala que não será como era, será muito melhor. Com certeza. Eu acredito e confio nisso, né? Confio primeiramente em Deus onipotente, né? Nosso Criador, nosso Salvador, que sairemos dessa vencedores, mais fortes e melhores, né? E antes de finalizar, eu quero mais uma vez, Daniela, em nome do movimento de Cursilhos, da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, agradecer a sua presença, a sua explanação, né, em relação a esse assunto, esse momento tão delicado que a gente está vivendo. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco hoje. E quero aqui também, o Mário, quero deixar a palavra dele, né, a você que está conosco, cursilista, não cursilista, quero mandar um beijo também para minha filha, né, não é cursilista, mas está acompanhando, nos assistindo. Obrigado, filho, um beijo. E vocês, irmãos cursilistas, estamos juntos, continuamos firmes e fortes na caminhada, sejamos perseverantes na oração. Tomamos os cuidados, né, que nos são recomendados, para que possamos, né, sairmos fortes e vencedores dessa situação. Um grande abraço, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e aos seus. Um grande abraço. De colores. Eu quero também agradecer vocês que participaram com a gente, a oportunidade, Lari, o movimento do Cursilho, um movimento que eu amo muito, gosto muito de estar com vocês aqui. E no que eu puder ajudar, me coloco totalmente à disposição. E você também, eu tenho postado muitas coisas sobre a crise, sobre algumas situações, né, emocionais com a crise, nas minhas redes sociais, Daniela Bareia no Face, Daniela Bareia também no Instagram. Quem quiser falar alguma coisa, pode me procurar lá no direct, que eu respondo, tá bom? Tem meu WhatsApp lá também. Me coloco à disposição para aquilo que for possível e preciso, tá bom? Um grande abraço, uma ótima noite, um bom descanso, e em breve nos encontraremos pessoalmente. Boa noite a todos. Eu quero só transmitir a vocês, nossa família acabou de passar uma passagem bem, que a gente não gostaria nunca disso. Às vezes muitos de vocês passaram por isso, mas como nossa é bem recente, semana passada a minha mãe faleceu no Rio Grande do Sul. Tivemos que viajar
os 5 filhos. Fomos lá fazer o sepultamento dela. Ela morava sozinha, nunca quis sair de lá. Nós queríamos ter ela perto da gente, mas ela não queria viver no cantinho dela. Mas o que eu quero transmitir a vocês é o seguinte: a experiência que a gente passou nesses dias não acumulem coisas. Não acumulem coisas. Porque nós organizamos a casa da minha mãe. Ela tinha tanta coisa. Favoreceu muita gente. Mas foi de carregar de caminhão o que ela acumulava de roupas, cobertores e etc. e tais. Muita gente foi favorecida, né? Mas ela não precisava ter acumulado tudo isso. Então, é uma experiência nova para a gente, né? Para não acumular coisas. E sim, construir pontes, que é o mais importante. Construir pontes, construir amizade. E não construir muros. Não tem coisa mais importante nessa vida do que a família, amizade, lógico, em primeiro lugar Deus, né? Mas família, amizade. As coisas do mundo são passageiras. Hoje nós estamos aqui, de repente amanhã podemos não estar. Então, eu só queria transmitir isso a vocês e transmitir um abraço. Lógico que a gente está com saudade de estar reunido com todos, mas tudo tem seu tempo. E esse tempo, com certeza, chegará em breve. Obrigado a todos, boa noite e um bom descanso. Para encerrarmos a nossa live de hoje, nós queremos fazer a nossa oração de agradecimento, de encerramento, pedindo nessa oração que o Espírito Santo seja o nosso guia, seja a nossa fonte inspiradora, seja o nosso protetor. Que Deus, na sua infinita misericórdia, olhe por todos nós, que olhe por todas as pessoas, né, da área da saúde, que estão na linha de frente, né, dessa situação, cuidando das pessoas. Também que olhe e abençoe todas as pessoas envolvidas na área de transporte, na área de segurança, Corpo de Bombeiros, enfim, todas as pessoas, né, que precisam sair das suas residências, dos seus locais, para ir buscar o sustento da sua família. Que Deus olhe por todos e que nos livre, né, dessa contaminação. Então vamos fazer uma oração, agradecer por esse momento. Também queremos colocar aqui que Deus abençoe a família da Daniela, a sua família, e que se
os irmãos curtilistas, até a gente não conseguir voltar a ter escola de formação, se desejarem que a gente faça aqui na próxima semana uma outra live com outro assunto, nós estaremos abertos, né, a ouvir as opiniões. Quero agradecer mais uma vez o Tiago por estar aqui conosco, né, e o Antônio, desde as 4h30 da tarde, né, organizando a parte operacional. Pedir desculpas a vocês, né, porque a nossa primeira live é uma experiência nova para a gente, né, então, pelas falhas que podem ter ocorrido. E agradecer a vocês que estiveram conosco até esse momento. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De colores...